Vou gravar. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Murilo de novo. Agora pro vídeo de química. E o vídeo de hoje são ligações químicas. Muito importante a gente aprender quais são as ligações químicas que cada um faz. A gente vai começar, galera, com a ligação iônica, que é uma ligação uma ligação bem fácil, em que os opostos se atraem. Por exemplo, a gente tem uma ligação entre um metal e um não metal. Tá, e por que os opostos se atraem? Presta atenção. O metal tem uma carga... Na verdade é assim. O metal tende a doar elétrons. E o não metal tende a receber. E o elétron é um átomo de carga negativa. Logo, quando ninguém doa e ninguém recebe, eles estão neutros. Já quando acontece a ligação iônica, em que o metal em que o metal doa para o não metal, o metal que estava com elétrons vai ficar positivo e o não metal que não estava com elétron vai ficar negativo. Logo, nós sabemos que a ligação iônica é a ligação com íons, em que acontecem entre metais e não metais, com a transferência de elétrons, tá? A ligação covalente é uma ligação que compartilha. Aí, vale lembrar que na ligação iônica eles têm alto ponto de fusão, dureza, tudo isso é muito importante lembrar. Na ligação covalente é o compartilhamento de elétrons entre não metais. Os dois são não metais, então os dois tendem a receber. Então os dois vão ficar negativos quando se compartilharem. É tipo assim, vamos dizer que eu tenho uma empada e eu compartilho com meu amigo. A empada é minha e do meu amigo. E eles também têm a dureza, mas eles podem estar no gasoso, líquido ou sólido, porém eles têm baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Já a ligação iônica tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição. A gente segue com a ligação metálica, que é entre só átomos metais e é um mar de elétrons. Todo mundo ali está cheio de elétron. Isso acontece, gente. Eles também têm alto ponto de fusão e essas coisas. Agora, uma coisa importante. Qual a diferença entre a transferência de elétrons e o compartilhamento? Presta atenção. A transferência de elétrons ocorre entre o metal e o não metal, sendo que um perde e o outro recebe elétrons, sendo que um fica negativo e o outro positivo. E é com íons. Já o compartilhamento de elétrons acontece em que não metais compartilham elétrons. Deu para entender a diferença? Então, agora, gente, eu vou falar sobre a ligação de hidrogênio. Mas antes eu vou dar ainda uma revisada aqui nas ligações iônicas, covalentes e metálicas. Bom, olha só. Eu vou dar uma diferença para vocês. Bom, metais são átomos com alta tendência a perder elétrons. Já não metais são átomos com tendência a receber elétrons. Na união entre estes dois tipos de átomos, que tipo de ligação química está presente? Eu quero que você me diga qual é o tipo de ligação que está presente entre metais e não metais. Coloque nos comentários que eu vou estar dando um coração para quem responder. Outra pergunta. Do ponto de vista de elétrons, qual a diferença entre ligação iônica e covalente? Também coloque aí nos comentários que eu já expliquei. Coloca nos comentários que tudo que vocês colocarem eu vou reagir. Agora, gente, a gente vai falar sobre uma ligação mais difícil. A gente vai falar também de forças intermoleculares e intramoleculares e ligação de hidrogênio. Quando vocês sabem, inter é fora, tipo internacional. E intra é dentro. Então, intramoleculares, dentro da molécula. Intermoleculares, fora da molécula. Então, quem é intramolecular é a ligação iônica, metálica e covalente. E a intramolecular? É isso que eu vou explicar. Chamamos de ligação de hidrogênio, que está ligado, o hidrogênio representado como H na tabela periódica, está ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, FO e N. Dependendo, nós sabemos de uma coisa. Nós sabemos que se a gente tiver uma coisa assim, eu vou dar um exemplo para vocês.
Se a gente tiver uma carga e aqui tivemos um H de hidrogênio, outro H e um O de oxigênio, os dois Hs vão ficar positivos e o oxigênio vai ficar negativo, sendo a maior carga. Logo, quando isso acontece, nós temos a ligação de hidrogênio, e sendo que o oxigênio é mais eletronegativo, e as coisas mais eletronegativas tendem a puxar mais elétrons, atrair elétrons. Nós temos o dipolo permanente, sendo que um lado da molécula é ligeiramente mais positivo, por exemplo, o hidrogênio, e o outro ligeiramente mais negativo, tipo o oxigênio, de maneira permanente. O dipolo induzido possui distribuição uniforme de elétrons, mas ele pode ser induzido por um tempo temporário. Logo, o dipolo permanente é permanente. E vale dizer o seguinte: a ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo permanente e que o dipolo induzido. Logo, a ligação de hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio tem mais capacidade de atrair elétrons por causa da sua eletronegatividade. Esta foi a aula, eu espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.